No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito de como montar uma estrutura de alimentação que seja saudável, né? Hoje em dia a gente vê tanto uma certa hipervalorização do grupo das proteínas e uma demonização do grupo dos carboidratos, né? Mas será que realmente precisa ser assim? Será que um é melhor do que o outro, né? Então, vamos falar a respeito disso. Eu vou compartilhar aqui daqui a pouco também um materialzinho que eu acho que o visual acaba ajudando a respeito desse assunto. Bom, começando a pensar na composição da refeição, tá? Para além da estrutura, porque entende estrutura como se fosse quantas refeições você faz ao longo do teu dia, né? Você só faz almoço e janta, de maneira geral, a gente recomenda que se faça 3 principais refeições no dia, né? O café da manhã, o almoço e o jantar, e dependendo da tua necessidade, você vai precisar de algum lanche intermediário aí ao longo do teu dia. Bom, mas então isso tem a ver com a estrutura da tua alimentação, tá? Que é quantas refeições aí você vai fazer ao longo do dia. Já a composição dessas refeições, elas têm como se fosse, entenda isso como um princípio norteador, tá? Nem sempre a gente vai conseguir contemplar isso da maneira perfeita, né? Até porque a alimentação perfeita não existe. Mas quando a gente, a gente ter isso em mente pra gente, digamos, perseguir, né, este ideal, isso tem sim benefícios para nossa saúde, para a questão também de um tempo de saciedade ali que seja satisfatório, né? Por quê? Porque nenhum alimento por si só ele vai ser suficiente, tá, para sustentar a sua fome, não é isso que eu quero dizer, mas para te sustentar por mais tempo, não sustentar a fome, né? Isso estaria bem errado. Para matar a sua fome por mais tempo, é isso que eu quero dizer, tá? Então, quando você compõe uma refeição de todos os grupos alimentares, isso favorece, tá, o teu tempo de saciedade, que seria o intervalo entre uma fome e outra, beleza? Então, por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque hoje em dia a gente vê uma certa hipervalorização dos carboidratos, das proteínas e uma demonização dos carboidratos, né? No entanto, eles são macronutrientes importantes para a nossa alimentação, né? Não é que um é mais importante do que o outro, né? Eles têm funções diferentes na nossa alimentação, na nossa saúde, tá? E a gente precisa aprender a equilibrar, né, esses grupos, tá? Mas não só esses 2 grupos, que eu acho que é o grupo que a gente mais escuta hoje, né, que estão mais em evidência, seja para o bem ou para o mal. Mas eu queria trazer aqui também uma outra forma de olhar para essa questão dos macronutrientes, né? Normalmente a gente escuta isso, proteínas, carboidratos e tal, mas eu vou até compartilhar aqui rapidinho, que é uma maneira diferente da gente olhar, que é, por exemplo, a gente classificar eles segundo a função que eles têm na nossa alimentação, tá? Por exemplo, o que significa esse grupo dos construtores? Os construtores, sim, eles são compostos de proteínas, né, dos alimentos fontes de proteínas. As proteínas, uma das principais funções dela é construir estruturas no nosso corpo, desde estruturas como o nosso cabelo, unha, a renovação da nossa pele, até mesmo estruturas a nível celular, lá de DNA e RNA, tá? Então a gente precisa, né, dessas proteínas para construir estruturas no nosso corpo. Agora, já o grupo dos energéticos, eles vão ser compostos de carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia, tá? E também de gordura, né? A gordura também é uma fonte energética para nós, né? Além disso, as gorduras, a gente acaba achando que gordura é sempre ruim, né? Na era que a gente vive hoje, mas não, né? Por exemplo, as gorduras, elas têm um papel importantíssimo na absorção de nutrientes como vitaminas. Existem as vitaminas lipossolúveis, né? O que significa isso? Elas precisam da presença de gordura para serem absorvidas. As gorduras têm papel na formação, por exemplo, de coxins, né? Não sei se você já ouviu essa palavra, que são essas estruturas, né, nas nossas mãos,
mãos, nos nossos pés, para evitar choques mecânicos, né? Também no nosso bumbum, né? Outra função é a produção de alguns hormônios, tá? Que as gorduras vão ajudar, né, na síntese de hormônios. Tanto que mulheres que têm um percentual de gordura muito baixo, elas normalmente apresentam, né, problemas no ciclo menstrual, né, elas vão ter o ciclo menstrual interrompido, podem ter dificuldades aí em tentativas de gestação, tá? Aí você pode estar perguntando, Nayara, mas tá, e o excesso de gordura corporal? O excesso de gordura corporal também vai fazer mal, tá? Mas eu acho que isso aí não é novidade para ninguém, tá? Mas a busca também por um percentual de gordura muito baixo, isso também não é saudável, principalmente para nós mulheres, né? A gente foi... a nossa natureza faz com que a gente precise ter um percentual de gordura maior, tá? Mas não é sobre isso o vídeo de hoje. Então pensando na estrutura, já falei dos construtores, os energéticos, e existe também o grupo dos reguladores. E por que eles recebem esse nome? Porque eles ajudam a regular, tá? As funções do nosso corpo, seja pela presença de fibras, pela presença de compostos bioativos neles. E o que compõe esses reguladores, né? Frutas, verduras, legumes, tá? Só que na era de low carbs da vida, acaba que se considera alguns legumes, né, e algumas frutas grandes fontes de carboidrato. Isso não é verdade, né? Eles não estão dentro dessa classificação, tá? Eles recebem os nomes de reguladores. Por quê? Porque as vitaminas, os minerais, né, os compostos bioativos, as fibras ajudam a regular funções no nosso corpo, tá? Então, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente vai precisar juntar esses grupos alimentares. Por quê? Porque nenhum grupo alimentar sozinho é capaz de sustentar a gente por muito tempo, né? Você pode até, se você pegar um balde ali, né, um bowl de uma salada de diversas folhas e tomate, e cenoura, enfim, e você comer, beleza, você pode até gostar disso e comer, mas você concorda que ela não vai te sustentar por muito tempo? Vai passar ali meia hora, 40 minutos, se você comeu só esse tipo nessa refeição, não vai te sustentar por muito tempo. Da mesma forma que se você tiver ali com fome e você só comer, sei lá, um pãozinho com manteiga, isso também não te sustenta por muito tempo. Da mesma forma que se você comer só um filé de frango grelhado, isso também não vai te sustentar por muito tempo, tá? Então, a gente prezar por combinações de alimentos que favoreçam, né, a tua saciedade, isso é uma estratégia interessante, né? Por quê? Porque você não precisa ficar pensando em muitas decisões alimentares, né? Porque se você pensa, se você come um negócio que daqui meia hora você tá com fome, daqui a pouco você tem que pensar em mais uma coisa que você tem que comer, né? Então, quando você combina esses grupos alimentares, isso favorece, tá? A tua saciedade, isso favorece o tempo que você vai ficar sem fome, digamos assim. E isso, ao meu ver, acaba sendo uma estratégia interessante, né? Do que você ter que ficar pensando em muitas outras decisões, tomando várias decisões alimentares. Olha, a Luísa quer participar, viu? Já tá acabando, filha. Então, por exemplo, vou pensar assim, num prato. Se você pegar um purê de batata com uma carne moída e uma saladinha de alface e tomate, contempla, né, essa estrutura. Se você pensar num sanduíche, né, de pão com ovo e um mamão, né, sei lá, no café da manhã, também está contemplando essa estrutura, tá? Então, pensar em um outro aqui, sei lá, iogurte, você vai picar alguns morangos e pôr um pouco de aveia, também está contemplando essa estrutura, tá? Então, você pensar dessa maneira sobre a sua alimentação é uma estratégia interessante, tá? Era
era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Tô pensando aqui se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Se tiver, fica para parte 2 desse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.